Então vamos abrir a palavra do nosso Deus, irmãos, em Mateus, no capítulo 28. E aproveitando, desse tema tão maravilhoso que é falarmos da palavra do Senhor, quero convidar os irmãos, sábado que vem a gente vai estar iniciando o estudo de Romanos, da Epístola aos Romanos. Eu não sei quantos irmãos sabem, mas a Epístola aos Romanos, ela não foi a primeira epístola a ser escrita, mas ela está depois dos Evangelhos e depois do livro histórico de Atos, como a primeira das epístolas, tá? Por que ela está como a primeira das epístolas? Depois da Epístola aos Romanos vem Coríntios, vem Gálatas, mas Romanos é primeiro. Romanos, irmãos, participou dos momentos mais ilustres da igreja, tá? Quando uma heresia chamada pelagianismo surgiu no século IV depois de Cristo, a igreja passou por um momento de crise muito intensa. E surgiu um homem chamado Agostinho de Hipona, que lendo o capítulo 13 de Romanos, ele foi impactado por Deus e deu início a uma revolução teológica na igreja, que salvou a igreja de uma das piores heresias que já cometeu. Depois, no século XVI, no ano de 1500, surgiu um outro monge agostiniano, que lendo Romanos, ele trouxe a mais profunda reforma que já houve na igreja, que é a reforma protestante. Esse monge se chamava Martinho Lutero. Mais para frente, no ano de 1700, outro homem, lendo um inglês, lendo a Epístola aos Romanos, ele trouxe um grande avivamento na Inglaterra. Esse homem chamava John Wesley. A Epístola aos Romanos, irmãos, ela tem uma das marcas mais fortes na teologia, tá? No ensino da Bíblia. E eu peço aos irmãos que estejam orando por nós, que o Senhor nos dê graça, para que a gente estude esse livro com verdadeira devoção, com verdadeira consciência do significado do estudo da Santa Palavra nas nossas vidas. Hoje nós vamos estudar o último capítulo de Mateus, Durante esse ano a gente teve ensinando Mateus capítulo a capítulo. Hoje é o último capítulo, é o capítulo 28. Eu queria pedir aos irmãos que fechem os olhos, abaixem as cabeças. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós sabemos, Pai, que a Tua Santa Palavra só é revelada pelo Teu Espírito, e aqueles que o Senhor escolhe, aqueles que os corações foram fechados e os ouvidos endurecidos, eles não vão ouvir, vão ter sono, vão ficar distantes. Mas eu peço no nome santo do Senhor Jesus, que esta manhã o Teu Espírito Santo abra todos os ouvidos aqui presentes. E Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua bondade, e que sejamos edificados pela Tua palavra. É o que nós pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 28, no verso 1, diz a palavra do Senhor: no findar do sábado. O sábado estava acabando, irmãos. O Novo Testamento, ele traz o cumprimento e o término cerimonial do sábado. Mas estava começando um novo dia, um dia de ressurreição. Qual é esse dia de ressurreição? É hoje, irmãos? É o domingo. Ao começar o primeiro dia da semana, o dia escolhido pelo Senhor, o dia santo, o dia especial, o dia que marca o encontro com o Senhor Jesus, o cumprimento do Evangelho, a promessa santa. Ao começar o domingo, ao começar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram
para o encontro marcado. Elas foram ver o sepulcro, o lugar da ressurreição, o lugar onde o Deus vivo vence a morte. E eis que houve um grande terremoto. Esse foi o segundo terremoto. Houveram 2 terremotos. O primeiro terremoto está no capítulo 27 de Mateus. Se você voltar um pouquinho aí, no versículo 51, eis que, Mateus 27, 51, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Esse primeiro terremoto, irmãos, ele tem uma característica: ele rasgou o véu do santuário. Nós estudamos o livro de Êxodo, nós sabemos que esse véu que separava o santo dos santos era o véu que somente o sumo sacerdote entrava para ter um encontro com Deus. Esse véu foi rasgado no primeiro terremoto. No segundo terremoto, irmãos, aqui em Mateus 28, no versículo 2, há um anjo do Senhor, ele desce do céu. O que ele veio fazer? Ele veio remover a pedra e assentou-se sobre ela como testemunho do que ele tinha feito. Por que ele removeu a pedra, irmãos? Será que era para o Senhor Jesus sair lá de dentro? Se você abrir a sua Bíblia, em João capítulo 20, versículo 19, você vai aprender que o Senhor Jesus, ele atravessava paredes e portas depois de ressurreto. Ele não precisou abrir a porta da casa lá onde os apóstolos estavam reunidos. Ele atravessou a parede e apareceu lá no meio. Então, para que esse anjo removeu a pedra? Você já se fez essa pergunta ou não? É interessante, irmãos, se você for ler o contexto, você vai perceber o seguinte. Olha aí no versículo 11, Mateus 28, 11. E indo elas, eis que alguns da guarda, depois que as mulheres foram embora, né? Alguns guardas que estavam ali guardando o sepulcro, eles foram lá para a cidade e encontraram os principais do sacerdote e contaram tudo o que tinha acontecido. Esses guardas, irmãos, eles foram contratados, eles foram estabelecidos ali para guardar o túmulo, porque, versículo 12, os anciãos, os fariseus, os religiosos judeus, eles reunindo-se em conselho com os anciãos, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, e recomendando-lhes que dissessem uma mentira, né? Vieram de noite os discípulos dele e roubaram o corpo enquanto dormíamos. Esses soldados, a função deles era impedir que o corpo saísse de dentro do sepulcro. Por quê? Porque havia uma profecia, que o Senhor Jesus mesmo tinha dito, que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então, aqueles religiosos, para ter certeza de que o corpo não ia sumir dali de dentro, eles colocaram esses guardas lá. E é interessante como Deus, ele frustra os planos dos homens. Justamente os mesmos guardas que deveriam impedir o sumiço do corpo, foram esses mesmos guardas que serviram de testemunho para dizer que o corpo sumiu. E como Deus, irmãos, é perfeito, ele também queria que os discípulos vissem o milagre. Para que a pedra foi removida? Para Jesus sair? Não, irmãos. Para os discípulos entrarem.
A pedra foi removida, irmãos, porque a ressurreição do Senhor Jesus, ela precisava ser testemunhada pelos crentes e pelos incrédulos, para que todo mundo saiba que Jesus Cristo é Senhor. A pedra foi removida porque os discípulos, quando chegaram lá, eles entraram no túmulo. Eles viram, para que a incredulidade fosse vencida. Versículo 3, Mateus 28, 3. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve, né? Testificando da santidade daqueles que servem ao Senhor. O anjo representa também essa santidade. E os guardas, eles tremeram, espavoridos, e ficaram ali, como se estivessem mortos. Espiritualmente, realmente mortos, né, irmãos? Mas talvez, nesse momento, vendo a atrocidade que eles tinham feito, vendo o grande erro que eles tinham cometido em ter ajudado os sacerdotes, em ter se voltado contra o Senhor Jesus, talvez eles tremeram com muito medo. Bom seria, irmãos, que no dia do juízo, quando o Senhor Jesus voltar, nenhum de nós aqui estiver assim, né? Com muito medo da glória do Senhor. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, o crente verdadeiro não precisa temer, porque sei que buscais o Senhor Jesus. Aqueles que buscam o Senhor Jesus no dia do juízo, eles não vão tremer de medo. Haverá temor do Senhor, mas é um temor misturado com alegria, porque vocês buscam aquele que foi crucificado. Ele foi crucificado pelos nossos pecados. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, como tinha profetizado, como tinha ensinado. Vinde ver onde ele jazia, ou seja, olhe para dentro do sepulcro, vai ver onde estava o corpo, para ter prova, para ter certeza. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. Nesse domingo especial, irmãos, quando essas mulheres saíram ali do sepulcro, do túmulo, elas tinham a missão de anunciar aos outros discípulos sobre a ressurreição. Versículo 8: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. Aí é o crente. Medo e alegria. Isso chama-se temor. Isso é necessário diante de Deus. Temor, irmãos. Eu penso que um dos grandes motivos que a igreja não está preparada para se encontrar com o Senhor Jesus é porque ela não sabe mais o que significa temor. Ela confunde totalmente o Rei da Glória com um mendigo de chapéu estendido implorando para que alguém se converta. Jesus não é assim. Ele é Senhor. Ele é Rei. Ele é todo poderoso. E Ele só aceita o louvor pautado na palavra dEle, nunca na mente humana. E essas mulheres, tomadas de medo e alegria, temor, estavam preparadas para pregar o Evangelho, para explicar para os discípulos sobre a ressurreição. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. Aqueles que aprendem do temor, eles estão preparados para o encontro com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus veio ao encontro delas. Por isso, hoje o nosso culto, ele se baseia em emocionalismo barato, sem a presença santa do Espírito. Não há temor, não há presença do Senhor.
O que há, irmãos, é emocionalismo da alma, da criatividade humana. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés. Elas não abraçaram o ombro dele, nem o peito, elas abraçaram os pés, porque elas sabiam diante de quem elas estavam. Abraçar Jesus, irmãos, com essa imundícia de pecado que existe na nossa mente, o que é isso? Se o próprio João Batista, o maior de todos os homens, ele disse: eu não sou digno de desatar as alparcas da sandália dele para lavar o pé dele, porque era o costume daquele período. Quem que é você para achar na sua mente que você vai abraçar a Deus? O que é isso, irmãos? Não é um ídolo, é o Rei da Glória, é o Santo. Tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é santo. O que é isso, irmãos? Que ídolo que nós criamos? Estamos adorando um ídolo, não é o Deus da Bíblia. Nós precisamos voltar às Escrituras. Nós não podemos ficar oferecendo a Deus a coisa que a mente dos homens carnais criaram e chama de gospel. Nós temos que oferecer a Bíblia, a palavra que nós lemos em Provérbios 35, toda a palavra é pura, toda ela, todos os livros, cada versículo, não é um pedaço. O Agostinho, ele dizia assim que se você só lê na Bíblia aquelas partes que você gosta, então não é de Deus que você gosta, mas de si mesmo. Não é a Deus que você está cultuando, mas é o seu próprio coração. Essas mulheres se inclinaram aos pés do Senhor Jesus, porque elas entenderam diante de quem que elas estavam. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos. Mas o Deus da glória é tão amoroso, é tão tremendo, é tão santo, que Ele chama a nós pecadores de irmãos, que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Foi na Galiléia, irmãos, que o Senhor Jesus apareceu aos discípulos pela última vez. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 6. 1 Coríntios 15, 6. Depois, o Senhor Jesus foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, já morreram. A ressurreição no domingo, no dia do Senhor, ela foi marcada, foi exemplificada, e muitos viram o Senhor ressurreto, para a glória de Deus, para o cumprimento das Sagradas Escrituras. Mas mesmo que muitos tenham visto, irmãos, aqueles religiosos, eles tinham um coração endurecido, aqueles fariseus, e eles tinham provas da ressurreição, mas eles não creram. Por que eles não creram? Versículo 14, Mateus 28, 14. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, ou seja, o corpo do Senhor Jesus tinha sumido. Os guardas, eles foram colocados ali para cuidar do corpo. Naquela época, quando um guarda, ele não conseguia cumprir o serviço dele, ele era morto. Então esses guardas, eles permitiram que o corpo sumisse, portanto, pela lei romana, eles deveriam ser assassinados, tá? Tinham que morrer. Para que eles não ficassem com medo da morte, então aqueles religiosos falaram assim: nós vamos convencer o governador romano e vos poremos em segurança, não vamos deixar que vocês sejam mortos. E esses soldados, recebendo dinheiro,
Sempre o dinheiro, né, irmãos? Sempre o dinheiro. O dinheiro tem levado muitos a venderem o Evangelho, a venderem o Senhor Jesus. E os soldados assim fizeram, né? Venderam. Fizeram como estavam instruídos, obedeceram ao dinheiro. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então os judeus, eles acreditaram que o corpo do Senhor Jesus, ele tinha sido raptado, tinha sido levado do túmulo, mas que o Senhor Jesus não ressuscitou. Foram isso que eles acreditaram. Por que os judeus acreditaram nisso, irmãos? A resposta está em Isaías, capítulo 6. Isaías era um profeta. Ele estava muito acostumado a pregar a palavra, a falar sobre Deus, a obedecer às leis. Mas um dia ele teve um encontro verdadeiro com Deus. No dia que ele teve esse encontro, Isaías capítulo 6, versículo 5, ele diz assim: ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuros. Ele sabia que, vendo a santidade do Senhor, um homem impuro certamente merece a morte. Ele sabia que morte era o que ele merecia, mas o Senhor, misericordioso, no versículo 7, diz: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade, o teu pecado foi tirado, e você está perdoado do teu pecado. E o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele faz um desafio. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías estava animado e ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Muito bem, Isaías, você vai. E muitos vão se converter com a tua pregação. É isso que está escrito aí na tua Bíblia ou não? Não. O que está escrito na Bíblia com a pregação de Isaías? Então disse o Senhor: vai, dize a este povo: ouvi e ouvi, mas não entendais, vede e vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo. Como deve ter sido difícil a missão desse profeta, né, irmãos? Pregar para um país inteiro e saber que Deus ia endurecer o coração deles e ninguém ia se converter de verdade. Todos iriam ser religiosos como eles já eram, tá? Iam continuar religiosos, eles só não iam se converter. Como a gente vive religioso na igreja, mas a conversão, o encontro com o Senhor, o novo nascimento, é algo que talvez a gente saiba muito pouco sobre ele. Sobre o renunciar a si mesmo, sobre tomar a cruz. E eu falo por mim mesmo. Esses fariseus aqui, eles viram a ressurreição de Jesus, eles ouviram a pregação de Jesus, eles viram os milagres, mas sobre eles se cumpriu a profecia. Alguém pode ler Salmos 119, 70? Salmos 119, 70. Seus corações são insensíveis, como se fossem de sebo, mas eu me deleito na tua lei. Amém. Um coração insensível diante da palavra do Senhor, né? Como sebo. E o Senhor Jesus mostra o cumprimento dessa profecia em Marcos capítulo 4, versículo 12. Quem achar pode ler. Marcos 4, 12.
Amém, glória a Deus. Essa é a sentença do Senhor, né? O Senhor determinou que não houvesse conversão. Por isso que a profecia se cumpre. A profecia, ela não está à mercê de homem algum. O que Deus falou se cumpre. Lucas 8:10. Quem decide é Deus. Por isso que nós oramos, né, irmão? Se não fosse Deus que decidisse, você nunca ia orar pela conversão de ninguém, né? Você ora pela conversão porque quem decide é Deus. É o Espírito Santo que faz a obra. Tanto para amolecer quanto para endurecer. Lucas 8:10. Respondeu Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, para que ao ouvir, nós também venhamos a entender. É muito triste, irmãos, ouvir a palavra do Senhor e ter o ouvido ensurdecido pelo próprio Deus, sem jamais vir a conversão verdadeira. Infelizmente, há alguns irmãos a quem foi dado esse castigo. Se você ler Mateus 28:16, lê com atenção, irmãos, com reverência a palavra de Deus. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia. Não eram 12? Eram 12, mas está faltando um aqui, né, irmãos? Está faltando aquele cuja profecia, lá de Salmo 55, 12 a 15, aquele que levantou contra mim o calcanhar, né? 1000 anos antes havia sido profetizado sobre ele. Ele está faltando aqui. Ele era conhecido de Deus desde a eternidade. Aqui ele já não está mais. Seguiram apenas 11. O 12º já ficou para trás. Para o monte que Jesus lhes designara. Quando viram o Senhor Jesus, o adoraram. Adoração tem a ver com reverência, com respeito, com graça. Mas alguns dentre os discípulos duvidaram. É muito interessante, irmãos, como que vendo tudo aquilo que eles viram, eles conseguiram duvidar. E talvez você pense que se você estivesse lá, você não ia duvidar. Você já pensou isso? Não, se eu estivesse lá, não. Se hoje você duvida, irmãos, por que não duvidaria lá? Por quê? É interessante a história de Judas. Mateus mesmo, aqui, irmãos, no capítulo 27, fala que Judas, ele teve remorso. Dois homens negaram o Senhor Jesus, Pedro e Judas. Os dois negaram. Mas parece que o Senhor Jesus tratou totalmente diferente a Pedro. Quando Pedro estava negando, lá em Lucas, fala que o Senhor Jesus olhou para ele. Ele chorou amargamente. Judas, quando ele viu o que ele tinha feito, vamos ver Mateus 27, de 1 a 10. Vamos começar no versículo 3. Então Judas, tá? Mateus 27, 3, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu o dinheiro, as 30 moedas de prata. A Bíblia fala dessas 30 moedas de prata, irmãos, lá em Zacarias, no capítulo 11, versículo 12 e 13, tá? A Bíblia fala exatamente o preço que ia ser pago ao traidor. Em detalhes, irmãos, ipsis literam, tá?
E Judas devolveu as moedas. Aí ele disse assim, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Os sacerdotes, irmãos, eles pegaram aquelas moedas, versículo 7, eles deliberaram, eles decidiram comprar com ela um campo do oleiro. Esse campo, irmão, também chamado de Acéldama, era um campo que ele era muito bom para fazer vaso. Você já viu onde faz telha? Aqui tem a cerâmica ali, né? A cerâmica, irmãos, para você fazer, você não pode pegar qualquer tipo de barro, né? Tem que ser um barro próprio para fazer cerâmica, tijolo. Esse campo, a história diz que ele tinha um excelente barro para fazer vaso novo. E esse campo foi comprado com essas moedas, justamente para fazer um cemitério de forasteiro. Ali, irmãos, os gentios seriam enterrados do seu velho homem, e um vaso novo seria feito pelo preço das 30 moedas, pago pela vida do nosso Senhor. Isso também é profético, né? Exatamente como profetizou os profetas Zacarias e Jeremias, né? Ele cita Jeremias, porque Jeremias fazia parte do cânon do Velho Testamento, onde estavam os profetas. Essa profecia, na verdade, está escrita em Zacarias, mas como Jeremias faz parte, Mateus cita aqui como se ela fosse de Jeremias, tá? E tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e deram pelo campo do oleiro. A pergunta, irmãos, que outro dia foi levantada na escola bíblica é: Judas, ele se enforcou? Ou ele foi rasgado ao meio e as suas tripas saíram para fora? Como que Judas morreu? Se você olhar em Atos no capítulo 1, Atos no capítulo 1, ele fala, aí Mateus diz que ele foi se enforcar. Ele foi se enforcar. Como que ele se enforcou? A Bíblia não diz. O que ele usou para se enforcar, a Bíblia também não diz. Nesses filmes de Hollywood, aparece uma árvore bem seca, na beira de um precipício. Não sei se vocês já viram esses filmes, né? Aí Judas vai lá, se amarra lá na árvore, se joga e se enforca. A um palmo do chão, né? Mas a um palmo do chão alguém também se enforca. Bom, essa é a interpretação aí dos cineastas, né? Muito bem. Sobre Judas, em Atos no capítulo 1, versículo 16, irmãos, versículo 16, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ele era um pregador do evangelho, ele fazia milagres, expulsava demônios, ele era um apóstolo. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, o campo do oleiro, né, irmãos? E precipitando-se, rompeu-se pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram, né? Entranhas aqui tem a ver com intestino, né? Estômago. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. Aí ele cita mais um salmo aqui, porque está escrito no livro do Salmo: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, tome outro o seu encargo. É Salmos 69, 25, né? E como já tinha dito, Salmos 55, de 12 a 15. E Salmos 109, versículo 8. Esses são os salmos que são citados aqui, são profecias referentes a Judas. Como que Judas morreu? Ele foi enforcado ou as suas entranhas se derramaram? O seu intestino saiu para fora? O que você acha?
Se você tem uma Bíblia de comentários, você vai ver que alguns teólogos comentam que é possível que na hora dele se enforcar, a corda arrebentou, ele caiu num precipício, chegou lá embaixo, caiu nas pedras, a barriga se abriu e as entranhas saíram para fora. Eu acho isso criativo demais, tá, irmãos? Não sei se os irmãos acham também que é possível. É possível. É possível. Mas se você reparar, na sua Bíblia esse texto está entre parágrafo? Ou não? Tem parágrafo aí na sua Bíblia? Quem não tem a Bíblia, clame por misericórdia, tá, irmãos? Mas se você tiver, esse texto deve estar entre parágrafo, tá? Por que esse texto está entre parágrafo? Ora, este homem adquiriu um campo com o preço de sangue, com o preço da iniquidade. Judas comprou o campo? Comprou ou não comprou? Ele comprou literalmente o campo? Não. Quem comprou? Os sacerdotes. Então nós já estamos vendo que esse texto, ele não é literal. Esse texto, ele está fazendo uma inferência. Ele está dizendo que a ação de Judas, devolvendo as moedas, levou a uma outra ação consequente. E essa ação foi a compra do campo. A atitude inicial de Judas resultou na compra do campo. Porém, literalmente não foi Judas que comprou o campo, certo? O que aconteceu com Judas? Precipitando-se, ou seja, caindo em transgressão, em pecado, rompeu-se pelo meio, ou seja, ele foi destruído. E as suas entranhas, o seu íntimo, apareceu. Finalmente, os pensamentos escondidos, né? Aquilo que estava lá bem no interior, que sempre esteve no interior, sempre esteve lá. Tudo aquilo apareceu. Eu gostaria que alguém lesse para mim Gênesis 43, 30. De preferência, irmão, se você tem uma Bíblia na versão corrigida, tá? Aquela versão mais antiga. Porque a versão mais moderna, para facilitar o nosso entendimento, ela muda as palavras, tá? A corrigida é melhor para esse texto. Amém, isso mesmo, nas suas, o quê? Entranhas. Na versão moderna, né? Quando o crente, quando você quer falar de sentimento, aonde que está o sentimento? Né? Eu senti no meu coração. Você sente alguma coisa no seu coração? Irmão, se você falar que sente no seu coração, sente no seu joelho, sente na sua coxa, é a mesma coisa, porque o coração é um músculo. Ele não sente nada. Quem sente é o cérebro, tá? Na cultura antiga, quando você queria falar de sentimento, você falava de intestino. Em vez de você falar, eu senti pular o meu coração, ele falava assim, eu senti um frio na barriga. Porque quando nós sentimos alguma coisa, o nosso cérebro libera hormônios que atuam no coração, que é a adrenalina, e também a acetilcolina, que atua no intestino. Então, o sentimento ele pode levar um coração acelerado e pode levar um frio na barriga. Para os antigos, entranhas quer dizer sentimento. Então, nas Bíblias mais atuais, tem alguém com a Bíblia atualizada, ou a NVI, que pode ler esse mesmo texto? Íntimo. As versões mais modernas, ao invés de falar entranha, fala íntimo. Entenderam ou não? Então, o que saiu para fora aqui de Judas? Ele está falando literalmente que o intestino dele saiu para fora? Não. Vamos ver se é verdade?
Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. 2 Coríntios 7, 15. Aí pode ser na versão mais nova ou na mais antiga. Quem achar pode ler. Amém. Vocês viram uma palavra entranháveis aí? O que é um entranhável sentimento? É isso que está aí, né? Que eu não abri aqui, né? Entranhável afeto. Ele está falando de um amor profundo. Ele está falando de um sentimento muito intenso. Então, quando o texto de Atos fala que Judas, ele caiu e as suas entranhas se derramaram, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, irmãos, que tudo aquilo que estava escondido no coração ou no intestino de Judas, para nós coração, para os antigos, intestino, veio à tona. Finalmente apareceu. Durante 3 anos como apóstolo, ele foi um excelente ator, um hipócrita, né? Ele fez milagres, pregou o evangelho. Talvez até ele mesmo acreditasse que ele fosse crente, porque ele nunca exerceu, irmãos, aquele exercício de investigar o próprio coração. Quando você vai orar, irmãos, você fala com Deus acerca dos seus pensamentos diários? Você permite que as suas entranhas sejam abertas? Ou você acha que esse pensamento sujo que você tem é algo normal e que dá para você viver com ele a vida toda? Você acha que a santificação, como a irmã Cris falou aqui, é um exercício de piedade diária, de leitura, de esforço, de sangue, suor e lágrimas, de oração e palavra? Ou você acha que você vai meter o dedo na tomada e vai ficar santo? O que aconteceu com Judas, irmãos, é que, como ele estava no meio dos apóstolos, ele também achava que ele era apóstolo. Ele nunca foi totalmente sincero, nem com Deus, e nem com ele mesmo. Por isso, as entranhas dele só se abriram depois da morte, quando o espírito dele já estava sendo encaminhado para o inferno. E para terminar, irmãos, Mateus 28, vamos ver o Senhor Jesus dando a última ordem para a sua noiva, para a sua igreja. Mateus 28, 18. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra discípulo, irmãos, na Bíblia quer dizer imitador. Ele tem que imitar em todos os detalhes. Isso aqui é um discípulo. E o discípulo, ele é batizado no nome da Santa Trindade. Você já ouviu falar da Trindade, irmãos? Essa doutrina que o Santo Agostinho trouxe para a igreja? Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Por que Pai, Filho e Espírito Santo? Porque o batismo, irmãos, ele dá testemunho da conversão. E o testemunho envolve as 3 pessoas. O Pai, irmãos, cuja ira é apaziguada. O Filho, cujo sangue nos compra. E o Espírito Santo, que nos lava com a palavra, que nos transforma dia a dia. Nós não oramos como os católicos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não sei se você ora assim.
Mas a Bíblia não manda você orar assim. Em João, no capítulo 14, versículo 13, o Senhor Jesus diz: tudo quanto pedirdes em meu nome será concedido para que o Pai seja glorificado. Então nós oramos em nome do Senhor Jesus. Mas o batismo, como testemunho, envolve as 3 pessoas. Envolve a Santa Trindade. Por isso você vai ver o pastor sempre batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Lembrando que é o pastor que batiza, tá, irmãos? Homem, tá? Conforme a Bíblia ensina lá em Timóteo, presbítero. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Na Bíblia, né, irmãos? Na palavra. Você e eu, nós não estivemos lá para ver o que o Senhor Jesus ordenou. Mas a Bíblia, irmãos, ela dá testemunho de cada uma dessas ordens. E o verdadeiro crente, ele sempre vai entender isso. E ele vai guardar com amor, com temor, com reverência essa santa palavra. E aquele que guarda a santa palavra, irmãos, ele tem uma promessa. Aquele que guarda a palavra tem uma promessa. Qual que é a promessa? Eis, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, irmãos? Vamos orar então e a palavra passará aos professores. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Somos vasos pequenos e fracos, e o Senhor nos confiou a Tua palavra, e nós te agradecemos. Pedimos a Ti, Senhor, que ela não volte vazia, que todos nós possamos aprender, com ouvidos abertos, com corações aquecidos pelo Teu Espírito, que nós não sejamos como aqueles fariseus que foram cegados. Ô Senhor, livra-nos dessa terrível maldição. É o que nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.